refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Evidentemente, para o mês do aniversariante, né, nós trouxemos, então, um tema que é bem propício para as propostas que, por vezes, nós tenhamos ou queiramos em relação a nos reconciliar, se é que temos que nos reconciliar com alguém, porque às vezes nós não temos nenhum tipo de situação que nos solicite, que nos demande reconciliação, né? Seja de nós para com os outros ou de outras pessoas para conosco. Mas, se isto não acontece, por vezes pode acontecer de nós para conosco mesmos, não é verdade? Às vezes existem aspectos em nós que precisam que nós utilizemos de reconciliação, de nos reconciliarmos. Principalmente a partir dos aspectos que nós vamos descobrindo em nós, que precisamos utilizar a paciência, a caridade, o amor, a bondade e, principalmente, o perdão, inicialmente para conosco mesmos. Porque nós não amamos, não perdoamos, não somos bons, não somos caridosos, se não fazemos isso para conosco. Nós não fazemos isso para os outros se nós não aplicamos em nós mesmos. Faz sentido, né? Bom, a palavra reconciliação por si só tem a origem latina, que vem de concilium, né? Obviamente de ajuntamento, de fazer um concílio. Reconciliar é reajuntar, né? Recolocar juntos. E, naturalmente, é tão importante esses aspectos porque a reconciliação ela não se dá só por situações onde as palavras precisam estar, onde os cumprimentos precisam estar. Às vezes, por simples gestos. Pode haver uma troca, pode haver um momento, até porque, se nós formos analisar o processo da comunicação, na verdade, aquilo que nós falamos tem muito pouco poder perto da expressão corpórea do indivíduo. O corpo do indivíduo fala mais do que efetivamente aquilo que ele está dizendo. Isso é provado, né? Cientificamente em relação a um processo de comunicação entre criaturas. Muito bem, se isso é uma verdade, a nossa expressão, a começar dos próprios olhos, né? Quando Jesus já nos dizia que os olhos são o espelho da nossa alma, que é uma realidade, reflete aquilo que vai no nosso íntimo. As questões, então, às vezes, de um gesto tão simples, pode significar muito em relação a outra criatura com a qual nós nos comunicamos. E foi, então, interessante notar que nós, aqueles que estavam aqui na hora do vídeo de abertura, perceberam, então, notaram que a linguagem foi uma linguagem por Libra. E o que é mais interessante ainda é que quando nós demos o nosso título do tema para a Marisa, para que ela registrasse nos avisos, nós não falamos a respeito do tema, nem o que utilizaríamos nos slides na nossa proposta. É por isso que, às vezes, nós encontramos a Deus usando o pseudônimo de acaso, de coincidência, quando ele não quer se revelar. Não é verdade? O acaso, coincidência, sorte, são os pseudônimos que Deus usa quando não quer se revelar. Porque nós trouxemos exatamente para darmos um exemplo em relação à nossa comunicação, que pode se dar de uma forma muito simples, uma linguagem de Libra. Se esta aqui significa que nós somos metaleiros, apesar de que os metaleiros também amam, esta aqui significa que eu amo você. Eu amo você. I love you. Interessante, não? É só você mexer o polegar que você diz muito para aquela criatura que você, de repente, pode estar desacertado, desacertada. Não é uma verdade? É tão impressionante que Jesus trata, devido à importância da situação, Jesus trata dos aspectos da reconciliação quando, num dos seus ensinamentos, entre tantos,
é tão importante para a criatura que nós temos que entender um pouco o contexto da época, né? Senão nós vamos fazer anacronismo, ou seja, nós pegamos o nosso nível de conhecimento hoje, intelectual, seja em todas as áreas, e colocamos esse conhecimento há 2000 anos atrás, né? Isso é um processo anacrônico que não funciona. Porque, imaginemos, em 2000 anos, a nossa evolução é significativa. Aliás, em 5 anos, por exemplo, a cada 5 anos, nós temos um nível de desenvolvimento em todas as áreas, né, inclusive em nós mesmos, que, por vezes, nós demoramos séculos para alcançar. Então, Jesus vai se utilizar de aspectos relativos às práticas e ao conhecimento da época. Temos que entender que Jesus, na sua missão, de fato salvacionista, mas não uma salvação assim infantil, mas a salvação real, que significa a criatura se conhecer e, em se conhecendo, se libertando de posturas equivocadas, de posicionamentos inadequados, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obviamente, se a verdade aonde está ou quem é, senão nós mesmos, né? À medida que nós nos conhecemos, porque somos reflexo da verdade que é divina, por sermos, evidentemente, herdeiros de Deus, né? Temos a genética divina em nós. Quem disse isso? É o Espiritismo? Não, foi Jesus, né? Quando ele se referiu a todos nós como deuses, que poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Então, veja, ele falava a respeito dessa nossa herança genética, por falta de outra expressão. E temos, então, todas as potencialidades e, claro, no nosso nível evolutivo, muita coisa já desenvolvida e em pleno desenvolvimento. Não é? Devemos lembrar que na escala espírita, utilizada de forma didática apenas por Kardec, nós nos encontramos num ponto bastante interessante da escala espírita, porque ela começa com os aspectos primitivistas do ser. Depois passamos para a condição de espíritos em expiação e provas, e estamos já a grandes passos entrando em regeneração. E nós temos mais dois pontos a serem conquistados, que é estarmos na condição de espíritos felizes e depois, evidentemente, como condições de espíritos divinos, ou seja, criaturas que já não têm absolutamente mais nenhum aspecto em relação àquilo que fomos para conquistar. Já a conquista é solidificada, o espírito considerado de condição superior. Então, ele vai ter que utilizar Jesus na sua missão. Vale lembrar que a condição de que Deus era apresentado era uma figura antropomórfica. Uma figura antropomórfica é um Deus com qualidades, características humanas. Jesus não vai mexer na forma, ele vai trabalhar no conteúdo. Porque mexer na forma e no conteúdo ao mesmo tempo, as criaturas não estavam preparadas para as duas mudanças. Ele teria que trabalhar o conteúdo, cujo ponto é importante. E ele vai fazer isso não impondo nada absolutamente para quem quer que seja. Ele faz isso levando as criaturas a raciocinar sobre Deus. Quebra-se as estruturas do Deus de exército, do Deus privilegiador, do Deus que fazia diferenças, etc., para uma condição de Deus Pai. É extremamente significativa a mudança. E ele leva as pessoas a raciocinar com aquilo que as pessoas conheciam na época, perguntando, ou seja, mestre não é o que impõe, é o que leva o indivíduo a raciocinar, a trabalhar, a estudar para encontrar em si as respostas. Ele leva os indivíduos a questão em relação à própria condição de pais, mães, ou seja, com os filhos. Quando ele pergunta: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, o que dizer Deus? Há ou não há uma modificação gigante? Não importava a forma.
com a nossa evolução, passado 1857 anos depois, Kardec, na primeira obra, o Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857, na primeira obra, que é de característica filosófica, do Pentateuco Espírita, na primeira pergunta, dada a importância, no primeiro capítulo, ele pergunta para os espíritos: que é Deus? E a nossa capacidade evolutiva já estava adequada para termos uma outra definição da divindade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então veja, com Jesus, são 2000 anos atrás, há um processo de renovação da divindade para com as criaturas, para conosco. Claro, generalizando o aspecto da humanidade. E um dos fatores centrais trabalhados pelo Cristo de beneficiarmos-nos beneficiando é o processo da reconciliação. Quando, num dos ensinamentos, ele vai dizer o seguinte: era comum, na época, como a condição de relacionamento com a divindade, era comum as criaturas providenciarem sacrifícios, fazerem oferendas no altar. E qual é a recomendação de Jesus a respeito disso? Se você tiver alguma coisa contra alguém, e era de extrema importância, por isso que a gente não pode fazer aquilo que falamos, né? Anacronismo. Era de extrema importância para o indivíduo fazer estas ofertas, fazer as oferendas, fazer os sacrifícios. Estava de acordo com a mentalidade da época. Por isso que a gente faz uma viagem no tempo para entender aquilo que Jesus está ensinando. Então, quando ele faz a observação em relação a isso, dizendo: deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que ele quer dizer com isso, não é? É muito mais importante você se reconciliar com a criatura com a qual nós temos uma desavença do que, de repente, pura e simplesmente procurar se ligar com o Criador antes de fazê-lo. Por quê? Porque para o Criador, aquela criatura que foi motivo da nossa desavença é tão filho ou filha dele como nós. Não é? É fantástico. Mas Jesus vai dizer mais a respeito disso. Ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele. Olha que fantástico. Dizendo ainda o seguinte: para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não pagardes o último ceitil. Ceitil era uma moeda portuguesa de centavos. Interessante, né? Que ele não te entregue ao ministro, ao juiz ou ao ministro, e que o juiz não te entregue ao oficial. E que você não seja colocado na prisão. Quem é o oficial ou o juiz? A nossa consciência. Não é verdade? Terreno inalterável de Deus na criatura. Pode ser acobertado. Inalterado, adulterado, nunca. Tanto é que no Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec: aonde estão contidas as leis de Deus? Ele diz: na consciência. Esse é o juiz da criatura, é o nosso juiz. E é tão interessante que Jesus vai dizer: não deixe que te entregue ao juiz, porque você não se reconcilia. Mantém o quê? O ódio no coração. Mantém a mágoa, o melindre. Tipo assim, essa eu vou levar para o túmulo. Não vá. Pior que se levasse para o túmulo, estava resolvido, porque na hora que você bota a campa em cima, encerrou o assunto. Mas o sujeito não fica no túmulo. Ele sai do túmulo
com a mesma capacidade, com os mesmos equívocos, com os melindres, com as mágoas, com as raivas, os ódios todos, e vai ser uma mala sem alça no plano espiritual, para depois ser uma mala sem alça quando reencarnar de novo, trazendo essa bagagem toda, não é? Claro, porque é o quê? Somos herdeiros de nós mesmos. Quando Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, não tem nada com as conquistas, etc., das pessoas, que, aliás, nós trabalhamos para isso, para melhorar a nossa vida e influenciar a sociedade na melhoria do semelhante. Na realidade, ele diz, ajunteis tesouros nos céus. Ora, cada um guarda aquilo que bem entende, não é verdade? É como guarda-roupa, que, por exemplo, às vezes nós guardamos a roupa esperando a moda voltar, né? Aí, quando a moda volta, a nossa musculatura está ampliada para a lateral, e aí a gente coloca, se for camisa de homem, fica camisa radiador, você já deve ter visto, né? Em cada espaço de botão tem uma abertura para refrigeração. Se é da moça, aquela calça que serviu um dia fica com zíper em V, né? Porque não fecha. Fica com zíper em V, mas não é uma realidade. Aí, geralmente, abre-se aquele armário, vem aquele bafo de naftalina, que é para proteger das traças. Que é isso que a criatura guarda, meu Deus do céu? Guarda dentro de si. Ele diz assim, não guarda, não deixa que o juiz te pegue, porque você vai para a prisão, que é o quê? O corpo. E de lá não vai sair enquanto não pagardes o último ceitil. Que coisa, hein? Jesus falava do processo. Você vai ficar na metodologia da reencarnação, não é você, somos nós. Vai ficar na metodologia da reencarnação enquanto você não tomar direcionamento, enquanto você não perdoar, enquanto você não se perdoar, para que, se perdoando, possa se perdoar o semelhante. É tão sério isso, que se nós formos buscar também numa outra obra, que é de Divaldo Pereira Franco, com a Joana de Ângeles, nesse livro fabuloso, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que ela diz o seguinte, o ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Porque se eu tenho problema com o outro e o outro não tem problema comigo, o problema é meu. E eu vou ter que me resolver comigo. Agora, se eu tenho problema com o outro e ele também tem problema comigo, aí a coisa fica ainda mais complicada. E para se libertar desta prisão, porque ela é um processo de autoaprisionamento, aonde, se a coisa estiver só conosco um tanto melhor, existe um antídoto infalível que precisa ser exercitado, que faz parte da criatura, que é íncito no ser, que se chama amor. Só amando para que nós nos libertemos de nós mesmos ou possamos libertar as criaturas que, por vezes, nós nos aprisionamos ou aprisionamos a pessoa a nós. Não é? Por isso que quem ama, liberta. Quem odeia, tem mágoa, melindre, etc., etc., é prisioneiro desta situação. É prisioneiro, não é de criaturas, é da própria situação em si mesmo, que fica, evidentemente, sendo um verdadeiro problema. São criaturas que carregam aquele peso como se carregasse o mundo durante anos e anos da sua vida, quando não passam de existências para existências, porque nós sabemos o que é uma reencarnação. O que são hoje, biologicamente, nós temos capacidade de viver 125 anos com
equilíbrio. Claro, a máquina pode estar um pouco debilitada, mas será com naturalidade, com consciência. Aliás, entrevistaram uma senhora mineira. Os mineiros geralmente vivem mais mesmo, é uma beleza. Não é porque são mais tranquilos e tal, isso é um benefício. Entrevistaram uma senhora no interior de Minas que tinha 120 anos de idade. E aí perguntaram para ela qual é o segredo da sua longevidade. Ela disse simplesmente: eu sou feliz. Que incrível. E recentemente, um repórter perguntou, tinha que ser brasileiro também, com um centenário, mas pasme, na Califórnia tem 23 mil centenários. Mas perguntou para um centenário, qual é o segredo, né, do senhor chegar aos 100 anos? Ele muito simploriamente respondeu: basta não morrer. Fantástico, né? Se você não morrer, você chega. Fantástico. Mas veja o que tem na criatura: humor, qualidade de vida, felicidade, tratar dos assuntos com maior leveza, não é? Às vezes a gente pega pesado, não é com o outro, é conosco, em situações que são complicadas e carregamos o peso nas costas. Tem uma lenda que é atribuída a chineses, mas nós não conseguimos detectar quem é o autor, é autor desconhecido. E é interessante que esta lenda, essa passagem, que dois monges saíram do monastério em direção à vila que ficava relativamente distante, para comprar alguns alimentos para abastecer o monastério. E um dos aspectos que eram muito fortes nesta situação da saída do monastério é que havia um juramento desses monges que eles não poderiam sequer falar com uma mulher, sequer se dirigir a uma mulher. Era terminantemente proibido o contato com o sexo feminino. E eles, então, foram caminhando e chegaram à beira de um grande rio, aonde encontraram uma mulher com uma dificuldade enorme de atravessá-lo, dado que a correnteza era muito forte. Um dos monges se achegou próximo da mulher, para horror do outro, e não só falou com ela, como o problema que ela tinha era atravessar e ela não conseguia, colocou-a nas costas e atravessou o rio com ela, colocando-a em segurança no outro lado da margem. O outro estava simplesmente horrorizado com aquilo que assistia à sua frente. E, claro, depois, deixando a senhora lá em segurança, eles continuaram a caminhada em direção à vila, e o outro... A indignação era tamanha que a expressão havia transformado o rosto dele por aquilo que ele acabara de assistir. E aí, de repente, claro, aquele que havia carregado a mulher disse, seria uma pergunta comum, né? Qual é o seu problema? Disse, qual é o meu problema? Nós fizemos um juramento de não nos dirigirmos a uma mulher. Que dizer o que acabou de acontecer, de você ainda carregar uma nas suas costas. Ele disse, mas nós também fizemos um juramento de auxiliar as pessoas que necessitassem, independentemente do sexo delas. Disse, mas isso é um absurdo. Ele disse, aí o outro monge disse, que interessante que é a vida, não é? Eu deixei a mulher que eu carreguei na margem do rio já faz um bom tempo. Você continua carregando-a nas suas costas até o presente momento. Não é assim, às vezes, com as situações que acontecem, por vezes, por incrível que possa parecer na ceia de Natal, que a gente briga com algum familiar porque ele pegou a coxa do peru que a gente queria, ou porque ele nos deu aquele par de meia, e nós tínhamos comprado um tremendo presentão e ele deu aquele par de meia, que provavelmente ele já deveria ter ganho no Natal passado, não gostou e repassou. Repassou o mico para quem? Para você.
E aí você olha o par de meia que você nem usa na Flórida, dado que a temperatura é sempre alta, e diz, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com isso? E às vezes cria-se inimizades por conta de situações tão simplórias como essa. Sabe por quê? Porque é interessante notar o processo educacional que nós recebemos. É interessante que nós somos educados a não sentirmos ódio dos outros. Sendo que o mais correto não seria ser educado para não nutrirmos o ódio? Porque sentir o impacto que possa acontecer de algo que nos deixe indignados, indignadas, chateados ou chateadas, isso é uma situação comum, não é verdade? O indivíduo te fecha no trânsito, você pode ficar momentaneamente chateado, não é verdade? Mas aí, aquela indignação sua, nós estamos dando um exemplo simplório, aquela indignação sua, fazer com que ela se transforme em algo que comece a estragar, a prejudicar o seu dia, é uma situação completamente diferente, não é? Uma coisa é o impacto, outra situação é nós ficarmos nutrindo a condição dentro de nós. Por quê? Porque isso vai nos desenergizando. E se a gente acha que, de repente, este procedimento não é nada, verifique o que acontece com uma coisa tão simplória de deixar a torneira pingando e coloque um copo embaixo dela para ver que, claro, vai demorar um tanto, mas ele vai chegar um determinado momento que vai transbordar, não é assim? Então, essas situações que vão nos, sabe, minando, literalmente minando a nosso campo energético, nos leva a desencarnar muito tempo antes da hora. Eu tenho certeza que mesmo que eles ofereçam terrenos gratuitos no nosso lar, você não está a fim de receber o ticket só de ida agora, tá? Até porque domingo não é dia de desencarnar, né? Dia de desencarnar é segunda-feira. É que nem começar, né, algum tipo de dieta alimentar. É sempre na segunda, que sempre fica para a segunda. E fica para outra segunda. E assim vão passando as segundas, graças a Deus, e a gente vai esticando a nossa estada, inclusive a nossa lateral, né? Ela vai aumentando também de segunda a segunda. Mas essa é uma realidade. Vai se postergando. E com isso, nós vamos fazendo o quê? Nesse exemplo tão simplório, nós vamos nos energizando, nós vamos nos boicotando, vamos nos desenergizando, vamos nos boicotando a saúde, a oportunidade de ser feliz. E aí a gente vira e diz assim, por que que eu estou passando por isso? Não, a pergunta não é por quê, é para quê que as coisas de repente nos acontecem, não é? Se nada é por acaso, se não existem coincidências, tem que haver um para quê está acontecendo isso. E quando nós falamos nas questões do ódio, esse para quê é impressionante, porque o ódio nos traz marcas profundas na vida. Querem ver algumas delas? Por exemplo, desarranjos orgânicos. Não é muito comum? Um desarranjo orgânico, nossa, eu queria pegar aquela criatura e eu não queria, só queria pegar um pescoço e ir apertando devagarinho. Claro, né, porque tem que ser sofisticado. Já que a gente vai apertar, não pode apertar de uma única vez, vai apertando devagarinho, né? Pode verificar se em paralelo, logo depois, não tem algum tipo de desarranjo. Mas se for só isso, já seria uma glória. Mas as coisas podem tomar maior densidade, pode se adensar mais, pode tomar maior volume, como, por exemplo, infarto. Odiar mata de infarto. E não tem mais aquela crença, não, você vai ter que ter 3 para morrer no terceiro. Porque o primeiro é o aviso, o segundo é o sinal amarelo, o terceiro é o sinal vermelho. Nós, às vezes, temos 3 ao mesmo tempo. Né? E desencarna muito tempo antes da hora. Imagina o vexame para o mentor. O que você está fazendo aqui agora? Não, é que eu tive... Eu tive um momento... Pois é, o momento mata. Outros aspectos, gastrites, né? Quando não se viram em úlceras,
ou então enxaquecas que não terminam nunca. Você acha que está pouco? Tem mais, né? Tem mais. Por exemplo, marcas emocionais do tipo, né, a ansiedade como um dos bons exemplos. Outra coisa são marcas psicológicas, como transtornos fóbicos, obsessivo-compulsivo, bipolar, alimentar, entre outras cositas más. Mas se acha que também não está o suficiente, leva mais essa. Marcas espirituais, obsessões e possíveis continuidades. Olha, Jesus, há mais de 2000 anos, reconcilia-te enquanto estás a caminho com Ele. Ah, mas Ele foi, eu pedi perdão e Ele não me perdoou. Problema de quem? Dele. Ah, mas eu perdi o contato. Não se perde contato com as criaturas. Oremos pelas criaturas. Olha, Jesus recomendando. A gente vai. Está tudo lá em Cristo. Está tudo lá nas recomendações do Evangelho do Cristo. Ore por aquele porque te calunia e te persegue. Se isto é uma realidade por aquele que me calunia e me persegue, é uma realidade por aquele que eu calunio e faço perseguições. Ore por ele. Se você foi o prejudicado, ore por ele. Se nós o prejudicamos, oremos por ele. Quebre as correntes. Não deixa que o juiz diga para você, para nós. Está faltando acertar este ponto aqui. Não é verdade? Você está deixando de solucionar isto aqui. E desse juiz a gente não escapa. Não é fato? Não escapa. Pode-se passar dezenas, centenas de reencarnações. Se levar a pendência, uma hora é a mesma coisa. É tão impressionante que do lixo de casa a gente, né, se livra semanalmente, 2 vezes por semana no mínimo. Se você mora em residência e passa o caminhão. Por que é que, em matéria de relacionamento, a gente gosta de guardar o lixo orgânico, inclusive, não bota nem no triturador, guarda ele orgânico, e fica todo dia abrindo o saco e dando uma cheiradinha. Diz, nossa, está cada dia melhor isso aqui. O ódio é exatamente isso. É quem gosta de guardar o lixo, abrir o saco para ficar cheirando. Você imagina depois de 1 ano como está aquilo tudo fermentando, a gente abre com aquela recordação, naquele momento de prazer e cheira de novo. Ora, se nós somos inteligentes a nível de não proceder dessa maneira, por que é que a gente faz isso conosco? Num processo de autoflagelação psíquica que um dia vai ser levado para o corpo na tentativa da cirurgia de nível espiritual. Aí a gente topa com algo assim, porque a enfermidade surge da necessidade de reajuste com a lei divina, que está em nós. É o bisturi que faz a higienização do perispírito, lançando o acúmulo energético desequilibrado para o corpo naquilo que a gente chama de doença, que não precisa passar. Porque se a evolução é pelo amor e não é pela dor, não precisa passar. Muitos aspectos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. Quantos tormentos não são voluntários por posturas equivocadas? É a mesma coisa de alguém que segura uma brasa, não é verdade? Você bota uma brasa na mão, o que acontece? Mesmo depois que a gente larga dela, ela continua queimando. Odiar, se magoar, se melindrar, se enraivecer, se indignar e manter a situação é exatamente segurar a brasa e, mesmo que depois que largue, ela causou tanto dano, e depende do tempo que a gente segurou, que ela aprofunda esta situação e até para largar dela é muito mais difícil. Se nós temos opção, porque somos criaturas inteligentes,
porque somos criaturas, não é, divinas, conforme o ensinamento de Jesus. Por que a gente não aplica em nós a medicação do amor? Aliás, para fazermos de forma prática. Por que Espiritismo? Porque Evangelho de Jesus é prática. Não é um processo puro e simplesmente teórico. Teoria a gente faz quando está para reencarnar. Do tipo assim, nós vamos nos encontrar no planeta, vai ser um amor só. Nós vamos nos encontrar, vamos nos casar, teremos 16 filhos e iremos morar numa casinha de sapê. Alguém aqui topa, não? Vai você, meu negócio. Isso é teoria, isso é teoria. Aqui é que é a prática, não é assim? Aqui é que a gente vai ver se vai querer mesmo uma casinha de sapê. De repente você tem até uma com piscina e está achando pouco. Eu queria ter uma piscina maior, não é verdade? Ou seja, às vezes você tem um filho e diz assim, já está bom. Até porque quando chega na adolescência, já é o suficiente para qualquer um. Ponto. Mas é exatamente aspectos práticos que valem a pena no Evangelho. Nós vamos buscar uma terapeuta já desencarnada em 1988, você já pode ter conhecido uma das dicas terapêuticas dela, que funciona, não custa nada, você não vai pagar um centavo por causa disso e vai sair ganhando muito. Ela desencarnou em 88, na Califórnia, era uma escritora, a doutora Virginia Satir, psicoterapeuta, professora e assistente pessoal. Ela fez o seguinte, ela implementou com os seus pacientes uma terapia, que, aliás, cientificamente já é provado, que ao utilizar-se dela, há um processo químico de uma criatura para outra que faz extremamente bem para a pessoa, que não só aplica, como também para quem recebe. Há uma verdadeira troca, que a ciência ainda não chegou nos aspectos espirituais. Não porque seja materialista, mas porque não pesquisa essa condição. Pura e simplesmente. O que significa dizer o seguinte, quando você utiliza desta terapia, desta doutora, que não era espírita nem espiritualista, né, você se utilizando dela, há uma troca energética de uma criatura para com outra, de tamanha proporção, que faz um benefício que se reflete no corpo. É um verdadeiro passe que nós aplicamos de nós para com o outro e recebemos do outro para conosco. É a terapia do abraço. Mas não é aquela assim, aquele abraço, hein? Tipo, se livrando. Terapia do abraço. E ela colocou uma escala de abraço. Você pode sair daqui hoje e já começar a aplicar. Ela diz que a gente precisa de 4 abraços por dia para sobreviver. Tem gente que às vezes você vai abraçar, a pessoa abraça assim, né? Já pensou? Com medo que você vá, de repente, bater a carteira dela, alguma coisa desse gênero. Jesus, quem se fecha para a vida não pode reclamar que a vida se feche para ele. Quem foi a maior prova? Foi Jesus, que até para desencarnar, desencarnou de braços abertos numa cruz. Não é verdade? Como se estivesse abraçando o mundo todo, até no momento do desencarne. E ela facilita a nossa vida. Nós precisamos de 8 por dia para nos manter saudáveis. Eu tenho certeza que ninguém te segura na hora que você sair daqui. Você vai querer abraçar o passista, vai querer abraçar as pessoas na rua, vai ser uma loucura. Vai fazer corredor polonês de abraço. Vem cá, meu nego, que eu vou garantir. E aí, para você bombar total, ela disse que nós precisamos de 12 por dia para crescer. Não é fantástico? Está em quem isso? Na criatura. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho com ele. Eu tenho um amigo que ele é expositor espírita e ele tem um filho adolescente. Ele tem uma aura de luz em torno dele, porque a gente sabe, não é que essa relação é complicada. Então, às vezes, o bicho pega entre eles e diz, vem aqui, eu vou sair, eu vou te dar um abraço agora.
quero te dar um abraço, dizer que eu amo você. A gente continua a briga depois, mas nesse momento quero dizer que eu amo você. Sabe por quê? Porque pode ser a última vez que eu esteja te vendo. Não é? E às vezes a gente se nega a nós mesmos a abraçar a criatura que nós nos relacionamos, que significa tanto na nossa vida como nós significamos para ela. Não é? Nós nos negamos a esse momento de verdadeira terapia de amor entre nós. Não lembramos Jesus? E o Chico é que dizia que Jesus, ele não pediu muita coisa. Ele não pediu para que nós nos sacrificássemos. Ele não pediu que a gente escalasse o Everest. Em relação às suas solicitações, ele só pediu que a gente procurasse amar uns aos outros. Não é fantástico? Então, se isso é uma realidade, lembremos que a gente pode começar a demonstrar isso com um gesto. Aqui eles também amam, mas aqui é a realidade. E nós mostramos para o outro, nos momentos, às vezes, que nós não estivemos bem, porque não falamos, o corpo diz mais do que as palavras. Os nossos gestos dizem mais que as nossas palavras. Aliás, tem também uma historinha oriental que fala a respeito de comunicação por gestos. O noviço queria se candidatar à entrada no templo dos grandes monges, etc., e, obviamente, havia toda uma situação de preparo que ele vai fazendo, né, antes de ter, inclusive, a possibilidade de adentrar no templo. E no dia que ele, então, se candidata, ele chega, os portões gigantescos estão fechados, e ele é convidado a sentar-se à frente dos portões e aguardar. E as horas foram passando. E não se passaram apenas poucas, porque adentrou a noite. 24 horas depois, ele continuava sentado à frente dos portões e sem comer, sem beber, né? tendo a condição de estar aguardando. E lá dentro do monastério, na torre do monastério, que podia ser observado pelo grão-mestre, pelo responsável pelo monastério, pelo templo, estava lá o cidadão olhando. E aí ele chamou um outro monge, que, aliás, tinha uma deficiência de um dos olhos, e era cego de um dos olhos, e disse: eu estou admirado com a persistência do rapaz. Acredito que nós tenhamos que abrir os portões para que ele adentre, não é? E venha se desenvolver conosco. E aí solicitou que esse monge fosse até a porta, e ele foi, meio cambaleante, porque não tinha uma vista e não enxergava muito bem da outra. Aí, quando ele chegou e abriu os portões, o rapaz, sem dizer palavra, achou que por bem a comunicação gestual seria a melhor medida. E aí fez assim. O monge olhou e fez isto. O rapaz, então, impressionado, fez este gesto. E o monge fez este. O rapaz virou as costas e foi embora. Chegou em casa, a família se assustou, porque a proposta dele era, né, talvez voltar depois de anos que estaria em treinamento. Disse: o que aconteceu? Disse: eu não estou suficientemente preparado para adentrar naquela vida, dada a grandeza espiritual daquelas criaturas. E aí os pais, não dizem: mas o que foi de fato que aconteceu? Disse: foi uma comunicação simples, mas foi de tamanha profundidade que eu percebi que não estava preparado. Porque quando abriram os portões, um monge apareceu na minha frente e eu disse para ele, gestualmente: Deus é um. E ele me respondeu: Deus é dois, eu e você. E eu disse para ele: Deus é três. E ele me respondeu: Deus é tudo.
e eu senti que eu não estava espiritualmente preparado. Lá no monastério, o responsável por ele chamou o monge e disse: o que aconteceu? Que o rapaz não está aqui conosco. Disse: o senhor não sabe. Eu abri o portão, ele disse para mim que eu tinha um olho. Aí eu, indignado, disse para ele que o meu olho enxergava melhor do que os dois dele. Ele, não satisfeito, disse que para eu enxergar melhor que ele, precisava do meu e dos dois dele. Na hora que eu fechei-lhe a mão para dar-lhe um soco, ele virou as costas e foi embora. Veja o que é a interpretação para os sinais. Então, se é uma realidade, use-o com sabedoria, que são coisas, né, voltadas ao amor. Ame, aproveite esse período, que a vibração no planeta muda quando nós vamos comemorar Jesus. Que o nosso Natal seja um Natal com Jesus, que o seu Natal, da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, seja iluminado por Jesus. Sejam todos abençoados com Jesus pelas bênçãos do Cristo. Que o seu ano de 2020 seja realmente de muito sucesso, com realizações plenas em todos os sentidos. Mas, acima de tudo, ame muito e seja feliz, porque quem ama é feliz e, acima de tudo, tem paz. Falando em paz, muita paz a todos. Muito obrigado.